Um, dois, três, testando. Fala, Profissa! Aqui quem tá falando é Matheus Williams. E Guilherme Williams. Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. Hoje é dia de festa, porque chegamos ao último episódio da primeira temporada. E como é uma data especial, não poderia ser diferente. O tema de hoje é como se destacar no meio profissional. Então pega o caderninho que vai ter muita coisa para anotar. Bom, como a gente falou, hoje é uma data muito especial, né? O último episódio da temporada. E aí eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é formada em Comunicação Social e Direito, trabalhou no setor de turismo, porém foi na área de inovação que se encontrou, tendo como propósito criar soluções que impactam positivamente a sociedade, busca soluções para minimizar as desigualdades sociais do Brasil. O foco em desenvolver iniciativas inovadoras para promover impacto positivo na sociedade foi o que a conectou com o empreendedorismo. Foi residente em programas voltados para a incubação de negócios e aceleração de startups no Rio de Janeiro, onde descobriu que há uma necessidade cada vez mais concreta de resolver problemas sociais e ambientais complexos a partir de novos formatos, envolvendo múltiplos atores e os conectando com a necessidade de mercado. Hoje, contribui para a criação de negócios com base tecnológica que promovam de maneira eficaz a inovação social. Atua como mentora em hackathons e, se não bastasse tudo isso, é fundadora da Se Oriente, uma startup que está no Rio de Janeiro e São Paulo, que tem como missão aumentar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social no programa Jovem Aprendiz e, através disso, transformar a vida de famílias no Brasil. Nossa convidada especial de hoje é Simone Hipólito. Simone, fala um pouquinho mais de você para o pessoal. Olá! Nossa, mas já falou tanto! Tudo bem, terminou? Ok, valeu. Meus queridos, é uma satisfação enorme estar aqui, um prazer. Depois de todo esse tratado aí de história, né? O que eu tenho para dizer é que o ambiente de inovação, onde eu estou agora, ele teve uma construção. E aí, ao longo, então, do nosso bate-papo aqui mais informal, vocês vão descobrir um pouquinho aonde a minha vida mudou e aonde a minha vida reinventou, para que todos entendam o que é hoje o profissional. E detalhe, o profissional do presente e do futuro, não do futuro do presente. Olha aí. Olha, cara, não. Fechou, valeu, é isso. Feliz aniversário, nos vemos ano que vem. Ótimo. Então, assim, a gente pode já começar, então, perguntando assim, ó. Quero ser um profissional em algo. Como eu começo? Ótimo, essa pergunta é excelente. E eu sempre escuto, até porque eu também faço um trabalho colaborativo, voluntário, com jovens em situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro, lá no Morro do Vidigal, né? Então, por conta da pandemia, esse propósito, ele me acolheu, me abraçou e foi incrível. E eu sempre escuto isso. O que é fundamental para quem está aí nos acompanhando é saber o seguinte: estudar é constantemente imprescindível para um excelente profissional, ok? Então, vou usar a frase que eu escutei hoje, né? Vou mandar um papo reto para vocês. E não é só frequentar aulas, não. Não é só se limitar ao diploma da graduação. Isso não é suficiente, tá? Hoje, para você que está nos escutando se destacar no mercado, você precisa ter um bom aprendizado, que é a união entre a teoria e a prática, né? E permite que este profissional em construção possa desenvolver a carreira dele. Hoje a gente tem também uma percepção muito clara, que é o que está sendo muito falado, né? O lifelong learning, aprendizado para a vida toda. E, de fato, é isso. A própria pandemia trouxe isso para nós, né? Nós não tínhamos um plano B. Eu disse outro dia também numa
na webinar, que nós não estamos fazendo o roteiro adaptado, nós estamos escrevendo o roteiro original. Por isso nós já mereceríamos o Oscar, né? Por roteiro original. E não tinha um plano B. Então, o roteiro está sendo escrito dia após dia. E daqui a algum tempo, alguns anos, os que virão depois de nós vão escrever como que a humanidade atravessou esse período de final de 2019, 2020, 2021 e todos os desejos e sentimentos do coração para que isso vá o mais breve possível até 2021, tá bom? Então, aprendizado contínuo, isso é fundamental. Outra coisa interessante também é ter uma ótima rede de network. E muitas pessoas perguntam assim para mim, meus caros, mas eu devo conhecer quem? Ora, vamos começar pela sua casa, né? Primeiro círculo. Então vamos lá. Quem está ao redor de você, né? Primeiro nível. Segundo nível, quem está próximo a você, dos seus amigos. Terceiro nível, a escola. E saber fazer a curadoria dessas conexões. Isso é interessante. Até porque, meus caros, e você que está escutando, amizades são para a vida toda, ok? E na pandemia, nós temos visto várias histórias incríveis de amizades que foram resgatadas. E amizades baseadas pelo afeto. Amizades que foram criadas lá atrás, quando vocês ainda estavam lá no ensino médio, no ensino básico ou no ensino de educação infantil. Então, começando, vamos lá, vamos apimentar aí a nossa conversa. Porque, assim, uma coisa que eu, por exemplo, ouvi na faculdade, tipo, é legal você, né, fazer essa rede, conhecer ali quem está próximo, até porque existem aqueles amigos que são muito legais para você ir para farra, então você vai curtir o happy hour com eles, você tem um bate-papo super legal, mas que não necessariamente eles são seus amigos para os trabalhos em conjunto, por exemplo. Porque você sabe que o cara ele é o cara da balada, mas na hora de falar assim, não, agora é hora de trabalhar, talvez as amizades de trabalho não sejam as mesmas, né? Então, entra um pouquinho nesse aspecto de conhecer, né? Sim, concordo com você plenamente. E também tem um entendimento que certamente todo mundo já escutou. Você é a medida das 5 pessoas que gravitam ao seu redor. Ora, se você está buscando construir a sua carreira, se você está desenvolvendo um projeto, seja acadêmico, olhando para o mercado, olha ao seu redor. Qual é ali o conjunto de amizades que pode aproximar você com o mercado de trabalho? Essa pergunta é fundamental. Né? Isso aí, agregar. Perfeito, Guilherme. Essa pergunta é fundamental, porque quanto mais preparado você estiver para chegar, seja no seu primeiro emprego ou, eventualmente, você está buscando uma outra opção, você tem que ver o que se conecta ao redor de você que pode contribuir para o seu objetivo, né? Hoje, as empresas estão desenvolvendo o que a gente chama de marca empregadora. A gente está vivendo um momento incrível, né? A geração milênio, que veio lá com o início da década de 90, não tinha a percepção que os nativos digitais têm, que é propósito. Qual é o propósito? Eu estou cursando a graduação, qual é o propósito? O propósito é realizar o sonho do seu pai, da sua mãe? O propósito é realizar o sonho do seu namorado, da sua namorada? Qual é o propósito? Pergunte-se, o que eu estou fazendo? E propósito é entendido como qual é o sentido disso. E não simplesmente propósito, eu vou chegar em algum lugar. Não. Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o sentido de eu doar o meu tempo para estudar para um determinado caso? Se eu falar aqui, vocês vão achar que eu sou uma Highlander, tá? Mas eu não sou, tá bom? Eu só tenho 50 anos.
Mas eu fiz comunicação social, sou comunicóloga, eu fiz história, só não tive muita paciência para entregar o TCC, fiz direito e estou no 7º período de turismo. Aí vocês poderiam me perguntar, nossa, Simone, você é inteligente? Não. Olha, no ensino médio eu escutei de uma professora de matemática o seguinte, talvez quem estiver escutando não saiba. Você, coitada, você tem muita dificuldade, você é aluna nível C. Naquela época, nível C, letra C, valia 3. A professora disse para mim que eu era uma aluna nível C. Abaixo da média, né? Abaixo. E, queridos, eu internalizei isso por muito tempo. Acabou. Por muito tempo, ok? Quando eu fui para o ensino médio, preparem-se. Se vocês estão preparados para escutar, eu fiz 2 primeiros, 2 segundos e 1 terceiro. E sempre me arrebentando no triunvirato, né? Biologia, química, matemática, física, arrebentava. Mas nas disciplinas sociais, história, geografia, língua portuguesa, eu era apaixonada. Só não tirava onda porque não tinha como. Exatamente. Exatamente. E eu me perguntava, gente, mas todo mundo estuda para a prova de história, por que as pessoas estudam para a prova de história? Não tinha sentido na minha cabeça, porque eu assistia a aula, depois eu sempre fui self-learning, então a professora falava alguma coisa, eu ia lá, buscava além do que a professora falava. Aquilo para mim era uma jornada maravilhosa, que é a jornada de busca pelo conhecimento. Então não tinha sentido. Quando eu fui fazer o vestibular, é óbvio que foram para todas as áreas de ciências sociais. Comunicação social, marketing, jornalismo, passei em todas. E optei em estudar a faculdade mais longe da minha casa. Jura, gente? Eu saía da faculdade 10h30 da noite, chegava 1h da manhã na minha casa. Porque eu queria viver essa jornada. Eu queria, né? Morando em São Paulo, eu queria viver essa jornada. Mas, e aí o que acontece? As experiências profissionais foram acontecendo na minha vida e hoje eu digo que para quem está constituindo uma carreira, não existe mais eu sou X, eu fiz a graduação X e é isso. Não, hoje você é um profissional de camadas. Hoje você é das ciências sociais, perpassa pela tecnologia, entra na área aí da evolução mais tecnológica e vai embora. Até porque a tecnologia hoje está ocupando todas as cadeiras. Então, esse é os primeiros... o Matheus, se você me perguntar os primeiros passos, eu digo, esses são os primeiros tropeços. Que é importante, né? Afinal, não se aprende a andar de uma vez, né? Você vai engatinhando, você começa a tentar ficar em pé, tropeça, cai de vez em quando, né? Então, você vai se conhecendo e eu acho que isso volta no aprender constante que a Simone falou, né? Que, tipo assim, e não o aprender acadêmico necessariamente, né? Como a junção da prática. Eu penso muito assim, às vezes, um vendedor, né? Não é necessariamente também tirar proveito, tentar se dar bem, mas é o fato assim, cara, como é que eu faço para eu atingir melhor o meu objetivo, né? O meu propósito ali, de tipo, realizar essa venda. Não é que você tem que enganar a pessoa, mas você tem que aprender, e isso não se aprende necessariamente num livro. Eu acho que era isso a ideia também de juntar a prática, né? Tipo, você não vai aprender a atingir aquela pessoa e atingir, assim, empaticamente, para que aquela pessoa entenda e busque fidelizar o consumidor, no caso do vendedor. Eu acho que é esse conhecimento que você vai estudando
Porque você não pode sair do seu trabalho e do seu dia a dia simplesmente, pronto, encerrei aqui, acabou, vou dormir, amanhã eu faço a mesma coisa. Eu acho que o mercado não quer mais isso, né? E essa coisa do continuar aprendendo, um pouco mais generalista, talvez, né? Que é não ficar, eu sou formado nisso e pronto, eu só sei isso. Não, eu preciso abrir meu leque, ser mais generalista. Eu acho que tudo isso é isso, né, Simone? Que eu acho que Olha só, Guilherme, você está muito alinhado, muito conectado com exatamente qual é a lógica do mercado hoje. A lógica do mercado é atender a necessidade do consumidor. Hoje o consumidor é o centro de tudo. Seja o seu consumidor final ou seja o seu consumidor uma pessoa jurídica, ok? Então ele está no centro de tudo. Ora, para você inovar, e aí eu já trago aí o vocabulário da inovação, né? Para você inovar, ou seja, melhorar processos, produtos e serviços, você precisa conhecer quais são as dores do seu consumidor, quais são os problemas que ele tem. Não adianta, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Não adianta oferecer bolo de chocolate para Simone, acho que geral aí adora bolo de chocolate, mas eu não como bolo de chocolate. Eu não como. Porque não é nem porque de repente ele é calórico, não, porque o chocolate, não, eu e ele a gente não se encontra muito bem, entendeu? É uma questão mesmo orgânica. E aí você chega para mim e fala, mas por que você não come? E aí você joga a responsabilidade nas minhas costas ao invés de escutar. Mas ok, o que você gosta então? Quais são seus desejos? Quais são seus anseios? Qual é o tipo de bolo que lhe dá prazer, satisfação? Não é diferente? Vocês entendem que é diferente? Sim. Ok? Sim, porque a partir do momento que você fala, mas como assim? Você não come? Você já criou meio que aquela distância. Isso. Quem o tá consumidor errado, ali... É quem não consome, sendo que, na verdade, não deve ser assim, né? Não, exatamente, né? Hoje nós estamos... lacuna, né? Perfeito. Nós estamos muito hoje, vocês que estão ouvindo, nós estamos hoje baseados na economia da experiência, ok? Ela que tangencia tudo. Então, não é o cliente tem razão, não. O cliente busca a experiência. Vocês não acham agradável, eventualmente, quando vocês entram dentro de um lugar e a pessoa se dirige e fala, olá, boa tarde, com um sorriso agradável, que dá vontade de você morder aquele sorriso e fala, como é seu nome? Posso te ajudar? Eu tenho, às vezes, vontade de fazer isso e eu vejo quanto é empático. E aí a gente entra numa área, Guilherme e Matheus, empatia. Hoje pela manhã eu fechei um ciclo de palestras para empreendedores em território de vulnerabilidade, também no Rio. E aí nós estávamos conversando. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu falei, olha só, vamos lá. Nós não temos neurônios aonde você possa tirar os neurônios da sua cabeça e se conectar com a cabeça do outro. Não existe isso. E eu vi recentemente um neurocientista num webinar que eu participei falando sobre isso. A empatia é você se colocar no lugar de observador do mundo do outro pelos olhos dele. Então eu vou observar o mundo do Guilherme pelos olhos dele. Eu vou observar as dores do Matheus pelos olhos dele e vou compreender sem fazer juízo de valor. Vocês conseguem entender a diferença do que eu vou me colocar no lugar do outro? Você nunca vai sentir a dor do outro. E agora, na pandemia, nós temos visto isso, né? Pessoas que não sentiram a dor, e eu senti, o Covid passou pela minha família, tivemos sim uma perda lamentável, e pessoas que sentiram a dor, né? E elas conseguem entender.
Então, voltando à questão da experiência do usuário, é fundamental você que está construindo a sua carreira olhar justamente na adversidade. Por mais comuns que sejam as adversidades da vida, você pode tornar-se um profissional em cima dos erros. E aí a gente entra para uma área agora gostosa, que eu adoro. O erro é criativo, meu povo! O erro é construtivo! Se o seu professor falou, você não pode errar, vou usar uma frase de novo, que eu escutei hoje com os meus alunos. Pega a visão, professor! Vamos mudar esse mindset. O erro é criativo. O Vale do Silício tem nos dado lições com relação à questão de inovação, né? Uma vez, uma mentora falou assim para mim, Simone, se alguém chegar para você e falar, eu nunca errei com o meu negócio, dá um passo para trás. Porque quem erra tem ali, né, no seu histórico, tempo de pesquisa. E o erro, ele é criativo porque ele faz com que você pivote, né, um pivô, dá uma volta aí novamente, começa do início, mas já sabendo que, bom, eu não vou tomar essa atitude, eu não vou por esse caminho, eu vou buscar um outro caminho. Então, errem, o erro é criativo. E as empresas realmente elas estão buscando esse tipo de profissional, mais empático, com a capacidade de trabalhar em equipe. Você que está escutando aí, se não gosta de trabalhar com gente, eu acho melhor você rever seus conceitos. Quando eu falo assim, do networking também, tem muita gente que fala assim, né? Mas vai parecer que eu estou me aproveitando, estou tendo interesse nessa relação. Aí eu acho que cabe a gente dizer que, assim, todas as relações são por interesse. Sim. O que a gente tem que desmistificar é que, normalmente, quando vem essa palavra interesse, vem aquele sentido pejorativo do interesseiro, que né? E eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar aqui. Não é porque as pessoas estão se relacionando por um certo interesse em comum, seja um projeto, seja um trabalho aqui, ou seja, por um trabalho formal, vamos dizer assim, que você vai entrar, né, como trabalho em equipe, você vai precisar ter um interesse ali, fazer uma coisa, mas não é eu vou fazer isso porque vou ganhar isso. Eu acho que é muito sutil, mas tem que estar muito claro essa diferença do interesseiro, né, e tentar tirar esse estigma do interesseiro para as relações, porque no final das contas sempre tem um interesse envolvido, né? Por exemplo, num relacionamento, você está num relacionamento não porque você tem o interesse de estar bem, de estar com uma pessoa legal, de se sentir bem, de fazer a pessoa bem, e não é tipo assim um interesseiro. Existe um interesse. Eu acho que é isso que tem que ficar claro também para todos os ouvintes quando fala dessa parte do networking. Porque muita gente acha que é isso, né? Me aproximei de fulano, olha ali, ó, tá querendo alguma coisa, né? Com certeza, acho que todo mundo já viu. No aspecto comercial, você tem a pessoa tem o interesse de comprar o produto e o vendedor tem o interesse de vender o produto. Então, dá para se dizer que ambos estão fazendo ali, uma troca de interesses? Sim. Mas não é, né, jamais, como foi dito nesse tom pejorativo. Mas aí, sim, Simone, você falou muito nessa relação de experiência e tudo mais. Então, assim, qual que é a experiência que o profissional precisa? Então, olha lá. Vamos voltar um pouquinho nessa geração que a gente está agora, né, que são os nativos digitais. Há umas semanas atrás, meu sobrinho tem 8 anos, ele me fez a seguinte pergunta. Tia, como é que era na sua época quando não tinha o WhatsApp? Eu me senti com 150 anos. Eu falei, meu Deus do céu! Como assim? Então assim, 8 anos. Essa geração, ele tem 8 anos, tá? Essa geração é diferente. Os meus outros sobrinhos, que têm 17, 18, 19, há um tempo atrás eu falei, amores, dá pra vocês fazerem isso aqui pra tia? O do meio me virou e falou, ô tia, qual que é o propósito disso? Eu falei, gente do céu!
Se na minha época eu perguntasse qual que é o propósito, eu não sei o que eu ia escutar. Acho que já sei o que eu iria escutar. E aí ele falou, tia, não tem sentido isso que você está me pedindo, não tem propósito. E aí esse dia a ficha caiu, eu falei, então, a gente está passando por um momento, né? Eu sou a geração X, né? Antes de mim são os milênios, e aí os nativos digitais, né? Essa geração é uma geração que está buscando propósito, Guilherme e Matheus, que é o sentido, sim, das coisas. É uma geração que quer viver novas experiências, né? Já agora, por conta da pandemia, eu tenho acompanhado alguns relatórios, alguns papers bem interessantes, que não são publicados aqui, eventualmente em português, mas eu tenho acompanhado, né? Que a dor chamada morte, ela já está sendo estudada. Essa dor já é estudada há muito tempo. Bom, assim que nós conseguimos mitigar essa dor, morte, ou seja, as pessoas não vão morrer mais porque eventualmente precisa de um transplante, porque já tem um órgão artificial, ok? Ou a pessoa, ela já tem o seu DNA mapeado e consegue antever as doenças que ela poderá desenvolver, a dor-morte vai ser mitigada. E isso quer dizer que nós vamos, eu com certeza não, talvez vocês, não sei, mas a humanidade vai atravessar os 100 anos. A geração que vai viver mais 100 anos já nasceu. Talvez a geração do meu sobrinho já nasceu. Tá? Bom, com base nisso, o recorte geracional vai mudar. Talvez a gente não tenha mais a classificação de 65 anos como uma pessoa caracterizada como uma pessoa da terceira idade. Não. A minha própria geração, quando eu era menina, eu escutava, ai, coitada da fulana, ela tem 50 anos, eu ficava pensando, gente do céu, quando eu chegar nos 50 eu vou estar nesse nível. E não, né? Eu até brinco que eu sou a geração, o povo não tá vendo, mas eu tenho uma cabeleira branca, comprida, até mais ou menos para baixo do ombro, né? Não visto bege e não tenho cabelo curto. Que é um pouco aquele biotipo que se coloca em novela, né? Não é? Aquele biotipo? Aquelas roupas assim, meio... Enfim, não vou entrar nesse detalhe. E a minha geração de mulheres está mudando também, né? Mulheres, e eu espero que meninas estejam nos escutando, mulheres que criam seus negócios e vão à frente dos seus negócios. Elas não estão atrás no backstage, elas estão à frente. Mulheres que hoje são tomadoras de decisão. Ah, mas e aquela mulher que não tem condição, aquela mulher que desenvolve um negócio para subsistência? Essa também é uma mulher que está à frente do seu negócio, que ela cria uma fonte de renda para a sua subsistência, né? Então, hoje, a gente tem um conjunto, né, de características que são fundamentais. Guilherme e Matheus, essencial, competências comportamentais, essencial. Né? Se não tiver aqui aquelas soft skills, né? As competências leves, como capacidade analítica, trabalhar em equipe, boa comunicação, saber escutar, isso é interessante também, tá? Principalmente nesse novo cenário do trabalho, né? Onde o olhar empático é fundamental. Né? Que mais? Tantas outras competências que são determinantes para a habilidade, para a criatividade humana. E aí também uma somatória das habilidades técnicas, né? Nesse mesmo programa de fortalecimento da empregabilidade, quando nós fizemos a transição do físico para o online, uma das grandes dificuldades que a turma, eram mais ou menos 64 alunos, eles não sabiam que para poder instalar um determinado aplicativo, eu acho que eu posso falar, né? O Google Sala de Aula, eles não sabiam que tinha que limpar a memória do celular. Eles não sabiam que poderiam subir todos os seus arquivos de imagem em cloud. Então, eles não conseguiam instalar
o aplicativo, que é o aplicativo que nós usamos até hoje, entendeu? Então, tecnologia não é, você que está escutando, tecnologia, skill digital. A gente tem essa nova nomenclatura, né? Não é saber utilizar o WhatsApp, não. Tecnologia hoje é você saber utilizar as ferramentas tecnológicas e fazer a curadoria dessas ferramentas que possam otimizar o seu estudo, possam otimizar a sua vida e por aí vai, tá? Isso é fundamental também. E também eu tive a honra, o prazer de ter uma família maravilhosa que não cobrou de mim, vai ser advogada. Né? Na verdade, eu fui trabalhar em determinado ambiente, que era um ambiente sindical na época, e para que eu pudesse ter ascensão profissional, o direito era fundamental. Tanto é que quando eu fui fazer o direito, meu pai falou, mas você é comunicóloga, você fez história, você vai fazer direito agora? Eu falei, pai, o mercado está aí, e eu preciso fazer uma projeção de carreira. E foi maravilhoso, porque até então eu terminei o direito, já não estava mais naquele trabalho, já estava em outro local, né? Isso foi maravilhoso. Então, isso me levou, me condicionou a entender que eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter propriedade sobre algo, né? Isso é fundamental. Vou trazer um dado, que é um dado muito complicado. O brasileiro lê em média 2,5 livros ao ano. É nada. E a gente tem um dado dos nossos vizinhos aqui, a Argentina e companhia, tem um índice de leitura absurdo. Né? É um dado bem complicado. Né? Bom, isso por si já demonstra um conjunto de variáveis. Então, essa pessoa que é ávida pelo conhecimento, vejam, quando eu falo para as pessoas que eu estou na minha 4ª faculdade, as pessoas falam, nossa, na minha época, acho que pode falar aqui, na minha época chamavam de CDF. Não vou dizer o que é, tá? Mas na minha época chamavam de CDF. Eu não sou, pelo contrário, mas é porque, à medida que eu vou avançando no mercado, demandas que estão gravitando ao redor dessas áreas chegaram para mim. Ora, se eu quero avançar, e a minha primeira startup foi de turismo, a minha segunda startup de inteligência artificial e a terceira startup de empregabilidade, que é a Se Oriente, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, eu tenho que ocupar esse espaço, eu tenho que me apropriar deste conhecimento. Não posso ficar olhando lá. Meninos, eu fiz história na PUC, 1992. Acho que vocês nem eram nascidos. Entendeu? Já mas um pouco. Um pouquinho, exatamente, né? Então, o que eu vejo justamente é isso, tá? Essa pluralidade de conhecimento, de experiências, ela é fundamental. Se você não se permitir, e detalhe, acho que agora eu vou mandar um papo reto mesmo, você não tem que ter medo de arriscar, ok? Eu fiz uma transição de carreira, já mudei tudo, já mudei toda a pauta, tá? Eu fiz uma transição de carreira aos 44 anos. Eu era funcionária pública numa instituição do direito em São Paulo, pública, e trabalhava e eu não conseguia ver uma projeção, né? Então, há 6 anos atrás, 7, eu não conseguia ver uma projeção minha. E aquilo começou a me incomodar, e eu fui buscar como resolver. Ou seja, a inquietude me levou a sair da zona de conforto. Muitas pessoas demoram anos para sair da zona de conforto. Queridos que estão escutando, a vida é curta. Então, não tenham medo de mudar. Entrei nesse curso, mas esse curso não tem a ver. Ok, esse curso não tem a ver. Bora lá. Mete o pé, né? Inovação, Matheus, a gente fala pivotar. Vou pivotar. Para quem não sabe, pivotar é a manobra que o pivô faz no garrafão. Só é profissional quem tem curso superior? Conhecimento profissional é importante,
E o acesso à educação e ensino superior é fundamental. Você pode ter uma experiência profissional, uma trajetória profissional, desenvolvendo uma determinada atividade ao longo da sua vida. Agora, quando você acessa o ensino superior, você vai receber a educação formal para uma determinada área, seja, por exemplo, no direito, como foi para mim. Eu atuei no direito durante muitos anos, quase 10 anos, e o fato de eu não estar mais no direito trouxe para mim uma ferramenta fundamental, que é ter um olhar crítico sobre o mundo ao meu redor. É diferente, por exemplo, é muito recorrente. Alguém chega para mim e fala: Simone, uma situação adversa. Não, mas porque eu acho isso, o que você acha? E normalmente eu acho aquilo que o direito acha. Ah, mas eu não sabia que era assim. E eu tenho uma analogia muito legal, que é assim: existe o direito na rua, existe o direito na graduação. São coisas completamente diferentes, né? E assim, já passei, meus queridos, por situações hilariantes de pessoas que vieram pedir orientação para mim, porque alguém disse para ela que escutou de um amigo que ela teria uma determinada condição de ter um benefício. E aí eu expliquei que não é assim. O direito não funciona dessa forma, né? Então, para mim, foi fundamental, entre outras coisas também. Uma coisa que sempre bate aquela dúvida e tudo mais: como é que eu faço para montar um currículo atrativo, né, baseado em tudo isso que a gente já conversou, para que, né, eu possa entregar, distribuir esse currículo, tendo ou não tendo o curso superior, mas para que eu já possa começar a ir desenvolvendo algum trabalho, enfim. Perfeito, obrigada, pergunta excelente. Coincidentemente, escutei essa pergunta hoje pela manhã também. Bom, em primeiro lugar... Estava gravando com alguém também? Não, não, é porque hoje pela manhã, justamente, eu estava fechando uma turma, né, de fortalecimento da empregabilidade. Então, para mim está bem fresco isso, né? E a turma perguntou, assim, fui bombardeada. Bom, em primeiro lugar, currículo é o teu cartão de visita, né? É a primeira impressão sem ver você, é teu cartão de visita. Né? Então, lá no currículo vai traduzir quem você é. Ah, mas eu não tenho experiência profissional, né? Eu sou zerado. Não, você não tem experiência profissional, mas você é uma pessoa. Você tem, na sua trajetória, um conjunto de realizações. Sim, você tem. E aí, o grande desafio é fazer a curadoria dessas informações de tal modo que ela seja atraente para a pessoa que vai fazer a análise do currículo, né? Então, indispensável dizer se eu não estou na graduação, se eu não tive ainda como ir até a graduação, a qualificação profissional permanente. E hoje existem opções infinitas de formação gratuita. Na área da tecnologia, do marketing, de redes sociais. Esses dias eu fiz um curso de arqueologia online. Gratuito. Vocês têm ideia, gente? Arqueologia. E ontem eu comecei um curso de canto e técnica de voz. Online também. Gratuito. Ok? Então, argumentar que não, eu preciso investir e eu não vou me qualificar porque eu não tenho recurso financeiro, não cabe. Ok? Hoje existe uma demanda gigante. Vou contar para vocês, na minha adolescência, eu não tinha recurso financeiro. Família muito humilde, filha mais velha, e eu sempre fui voraz por conhecimento. Com 12, 13 anos, eu ia na biblioteca. Existe ainda isso, gente, biblioteca? Vocês lembram disso? Eu peguei aí também, mas eu não sei se existe. Eu ia até a biblioteca, próximo à minha escola,
E lá eu ficava o dia inteiro, né? E os meus pais achavam que eu era muito inteligente, porque eu ficava o dia inteiro na biblioteca. Que nada, eu ficava lendo. Eu lia tudo. Eu lia mapa de navegação, não entendia, mas eu lia tudo. Porque ali era a forma que eu projetava o meu futuro. Eu projetava assim, quando eu tiver 30 anos, eu já vou saber sobre isso. Então deixa eu ler agora. Era assim que eu projetava. Legal. Né? Isso, na verdade, foi a força motriz. Então você que está ouvindo e tem o desejo de se qualificar profissionalmente, ainda não entrou na graduação, tá no período de transição e sabemos que esse ano em especial é um ano muito atípico, não deixa a velocidade da busca e aquisição pelo conhecimento diminuir na sua vida. Não deixa. Leia, escute, pesquise aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. O Guilherme Matheus, né? Hoje o dia inteiro foi praticamente dando assistência na parte de empregabilidade e agora à noite, não sei se podia falar que agora à noite, né? Mas eu vou entrar numa maratona. Vou entrar numa maratona de hackathon. Vou virar a madrugada. Virar a madrugada. Né? E por quê? Porque eu tenho time de desenvolvedores nas startups. E um dos grandes desafios para uma geminiana, vocês vão dar risada, é chegar para alguém e falar: o que você acha disso? E a pessoa não ouve a voz, ele só articula a boca, você não escuta o que um desenvolvedor fala. Se tiver desenvolvedor nos ouvindo, um beijo no coração de vocês, tá? E eu precisava saber o que essa moçada, o que esse povo pensa. Eu falei, eu vou para o hackathon, vou mentorar um hackathon. E comecei, bati, recebi o primeiro convite de hackathon. No primeiro convite de hackathon, já foi impactante. Eu cheguei num time, foi no hackathon que aconteceu presencial no Rio de Janeiro, eu cheguei no time para orientar, isso era 11 horas da noite. Todo mundo já cansado. E eu falei, então, qual é o desafio de vocês? Eu não sei se o problema era comigo, que não estava escutando, ou se era com eles que não conseguiam falar. E eu ficava, ô garoto, dá para você falar mais alto? Ô menino, fala mais alto. E eu vi que, na verdade, aquilo era uma forma, né? Empatia. E eu comecei a olhar para ele e eu falei, não, tem que pensar como é que esse povo... Eu tenho que entender como é que esse povo pensa. E aí comecei a participar de hackathon e entender como que é a formação desse profissional da área de tecnologia, pouco afeto a questões mais de criticidade e um olhar mais plural das ciências sociais. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Ou seja, ele é o nerd que está ali na tecnologia e tá tudo certo. O errado sou eu. E agora, já depois de um ano, eu comecei a entender. Então, hoje, quando eles vêm nas mentorias, eu já chego... outro dia eu escutei de um time falar assim, você já chega dando voadora. Pede para todo mundo abrir as câmeras, pede para todo mundo falar. Ou seja, não é porque nós estamos por meio tecnológico que a gente deixa de ter a relação humanizada. Ela existe. Ela sempre vai existir, tá? Então, essa fome de conhecimento, essa busca pela comunicação e agora a humanização da tecnologia são elementos fundamentais que você que está nos escutando e construindo a sua carreira devem buscar. É fundamental. A tecnologia hoje ela passa por todas as verticais, seja na área da saúde, biológica, ciências naturais, ciências sociais, linguística, tudo. Então, você precisa minimamente ter esse conhecimento. E também, eu não sei se eu vou dar um spoiler, né? Mas vamos ver. Inteligência emocional. Falei, pronto. Pronto. Jogou na mesa, tá na roda, tá tudo certo.
Me surgiu uma dúvida aqui nessa questão do currículo. Existem milhares de cursos, né? Como a Simone falou. É tipo assim, curso de tudo que é tipo, né? Como ela falou mesmo, tá fazendo canto, fez arqueologia. Se você procurar, você vai achar curso de, sei lá, tudo, né? Na internet. E aí, assim, no meu currículo, eu coloco todos os cursos que eu fiz ou não? Excelente. Excelente. Olha, ele veio me dando uma voadora, hein? Mas eu não vou cair, não vou cair. Perfeito. Perfeito. É só a capoeira aqui, ó. Não, excelente a sua pergunta, é muito bacana. Condição sine qua non, em primeiro lugar, é você saber para quem você vai enviar o currículo. Ou seja, eu vou alinhar o meu propósito olhando para qual tipo de oportunidade profissional no mercado, né? Então, é na área tecnológica? Então, vou retomar de novo. É na área do direito? É na área tecnológica? É na área de saúde? Bem, então, cabe aí uma pesquisa. Você precisa pesquisar, ok? Tudo na nossa vida é uma questão de planejamento e estratégia, ok? Eu fiz o curso de arqueologia? Fiz, claro. Para mim foi enriquecedor, né? Sobretudo porque eu trabalho com educação. Então, para mim é fundamental. Eu não fiz o curso de arqueologia porque eu acordei de manhã, olhei para o teto e falei, estou na pandemia, vou fazer um curso de arqueologia. Não. Exatamente. Tem um propósito, tem um sentido. Por trabalhar com educação, então, eu gosto muito de fazer a associação com a produção material feita pelo homem, tá? Então, eu sempre tenho o meu olhar plural. Então, eu vou lá nas ciências sociais, trago um exemplo. Vou lá na saúde, trago um exemplo. Vou lá na tecnologia e trago um exemplo. Isso é o escopo do profissional, né? O profissional plural, o profissional diverso, o profissional de camadas. Então, ele tem vários conhecimentos. Então, a estratégia, né, é o seguinte: pesquisar. E não sair atirando para todo lado, sem critério, né? Esse é um grande erro, entendeu? Então, cria um modelo de currículo da área de ciências exatas, mas manda para todas as empresas de marketing, de jornalismo. Não dá, né? Não dá. Aí você precisa, de fato, verificar. Ok, a minha formação é essa, para onde eu vou posicionar o meu olhar para buscar oportunidade profissional. E aí você prepara o seu currículo. Eu digo, Guilherme, que é sempre bom a gente ter umas cartas dentro da manga, né? Quando o teu currículo está estruturado, né? Então você colocou ali as suas soft skills, as suas hard skills e as suas digital skills, é sempre bom você criar uma conexão de empatia. E se a gente está falando hoje de uma lógica de mercado onde é fundamental o colaborador, que vai no futuro virar uma liderança, né? Uma liderança voltada para esse olhar empático, é interessante você olhar para dentro de você e falar: o que eu estou fazendo? O que eu estou doando do meu tempo também para mudar o mundo? O que eu estou fazendo para reduzir as desigualdades socioeconômicas no meu país? Eu estou só no meu mundinho? Eu estou só na minha bolha? Faça essa pergunta para você, porque 2020 é um ano divisor de águas. Daqui para frente, nada será como antes. Eu digo que é o primeiro ano do resto de nossas vidas. Então, esse seu currículo, ele precisa traduzir esse conjunto de competências que eu já falei desde o início, mas ele precisa trazer também ali o quanto você se dispõe a contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Então, e aí eu já vou tangenciar também a questão do trabalho voluntário, trabalho colaborativo. Isso é fundamental. E olhem, prestem atenção.
As empresas estão olhando para isso. Já não dá mais para dizer o seguinte: não, a minha empresa vai separar X do lucro e a gente vai investir no programa. Não é mais assim, está mudando. Agora, o core business, né, a alma da empresa, precisa sim gerar impacto social. Ela precisa sim reduzir as desigualdades sociais, econômicas, ambientais, ok? E a gente tem visto aí empresas que rapidamente se movimentaram, mas o consumidor é exigente. O consumidor observa se aquela empresa internalizou o propósito do impacto social ou se ela surfou na onda. Muitas já caíram. Sem nomes, muitas já caíram. E outras, como meu pai diz, né? Tá voando muito bem, obrigado. Né? Tá dando de braçada, né? Exatamente. Então, esse currículo, respondendo, Guilherme, ele tem que traduzir tudo isso, né? Eu também não vou dizer aqui estrutura de currículo, basta você entrar em várias plataformas, vocês vão ver aí a estrutura de currículo, mas a essência, né? Então, qual é aquilo que vai despertar o coração e o olhar de quem pegou o currículo na tua mão? E outra, fundamental, quando eu falei no início da nossa conversa, pesquisar, o que você vai acrescentar para essa empresa? Uma vez, eu fiz uma entrevista para o time de Dev, porque eu faço as entrevistas para o time de Dev, e eu perguntei para uma UX, qual é a sua experiência? Ela falou, não tenho experiência nenhuma. Eu falei, jura, você não tem experiência nenhuma? Mas eu sei que eu já sabia o currículo dela, até porque ela estudou numa escola no Rio de Janeiro, que é uma escola que desenvolve as competências tecnológicas de game designer, UX, desenvolvedor full stack, enfim. Ela falou, eu não tenho nenhuma experiência. Eu falei, jura? Mas o que você fez na escola, no ensino médio, né? Ela falou, eu desenvolvi games, eu desenvolvi interfaces. Eu falei, opa, peraí. Você já participou de algum evento fora da escola? Sim, a gente já participou em maratonas do Google. Eu falei, o quê? Sim, maratonas de inovação do Google. Eu falei, garota, como você me fala que você não tem experiência nenhuma? E tanto é que ela é nossa UX designer, tá? Ela entrou, ela está no primeiro ano de ciências da computação, engenharia da computação, tá bom? Nossa UX, ela tem 20 anos mais ou menos, tá bom? E aí eu consegui ver na fala dela a experiência, e ela tem apresentado a capacidade de entrega, viu, Guilherme, Matheus? A capacidade de entrega dela. É incrível, incrível, entendeu? Né? Mas também eu tenho que olhar para ela, né? E entender quais são as dificuldades que ela passa, né? Então, quando eu vejo que algo está estranho, eu vou lá, ligo, pergunto, e aí, como está sua mãe? Como é que está seu pai? Tudo bem? O cachorro tá legal? Tá tudo bem? Simone, você quer alguma coisa? Não, eu só liguei para saber, tá tudo bem com você? Tá tudo legal? Bacana, né? Porque eu quero na minha equipe alguém que se conecte com o nosso propósito. Eu quero na equipe alguém que se sinta pertencido. Então, se você hoje que está nos ouvindo, está no ambiente de trabalho onde você não se sente pertencido, eu acho melhor você rever os seus conceitos, ok? Porque é fundamental essa entrega. E hoje, o mercado exige que você tenha essa alta capacidade de entrega. E aquela, né? O profissional que está bem, ele tende a ser um bom profissional, né? Total. Perfeito. Total. É isso. É isso mesmo. A saúde, né? Ele tem que estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Ainda mais agora, nessa pandemia. E eu lembrei de uma história, eu perguntei essa coisa do currículo, se eu boto tudo, porque eu lembrei de uma história. Uma certa vez, a pessoa estava procurando uma vaga na área de ensino. E aí, mandou o currículo e quando vimos a parte assim, experiências, né? Por quê, né? Mais ou menos já que todo mundo tem experiências, né? Como a Simone mesmo disse. Já que todo mundo tem experiência,
Quais experiências devo mostrar? E aí, nas experiências, faço churrasco. Então, assim, muito bom. Se a gente precisar fazer um churrasco na instituição de ensino, já sabemos quem procurar. Excelente, excelente. Se tivesse pensado, às vezes eu acho que faltou isso, né, Simone? Tipo assim, eu quero fazer churrasco. Então, pô, eu tô me vendendo como churrasqueiro. Porque aí, olha, se você tiver uma confraternização na sua empresa, sou eu que vou estar lá. Agora, eu colocaria... Talvez ele mandou o currículo certo pro lugar errado. Em lugar errado. Ou talvez... Restaurante ali que tá abrindo vaga e tudo mais. Opa, olha eu aqui. Churrasco. Olha, vou fazer uma provocação. Ou talvez ele poderia ter colocado assim: experiência. Então vamos lá. Consultoria e experiências gastronômicas de cozinha regional. Olha aí. Cozinha regional do Sul, né? Pronto. Tipo, ainda mais, para ser mais assim, ó. Não, isso pronto. É específico. Ele sabe daquele assunto. Exatamente, né? Não é? Então, ok. Né? Às vezes a forma como você escrever também é interessante, né? Por isso que voltamos ao início, né? Aprendizado permanente, conhecimento permanente, né? Se talvez ele colocasse, pode ser engraçado, mas se ele colocasse consultoria em experiência gastronômica regional, e alguém perguntar, o que é isso? Não, é que eu venho de uma família que é churrasqueiro, né? E eu acompanho a maturação da carne, eu sei quais são os temperos. Bom, eu não sei fazer isso, galera. Desculpa aí. Eu, Simone, não sei fazer isso. Ok? Mas, de repente, ele sabe, né? Agora, realmente, colocar como sou churrasqueiro talvez não seja a forma mais adequada. E para essa vaga... Para essa vaga também não, né? E ele poderia, inclusive, colocar a mesma informação, tipo, baseada nas soft skills, né? Então, eu tenho um bom relacionamento com pessoas, porque, afinal de contas, o cara que é o churrasqueiro, ele se relaciona bem com todo mundo. Com certeza. Ele é amado, não é que ele se relaciona, ele é amado por todo mundo. Ele é idolatrado ali, né? E assim, a Simone puxou uma coisa aqui na fala desse momento de pandemia, de empresas que conseguiram, estou botando aspas aqui, mas não é uma questão justamente para a gente tentar tirar, mais uma vez, um sentido pejorativo de algumas coisas, que é a questão da oportunidade. Algumas empresas perceberam que ia, com a pandemia, mudar as coisas. O comportamento, né? Já dizia Milton Nascimento há algum tempo, sei que nada será como antes amanhã, né? Sim. Essa letra maravilhosa do Milton Nascimento, que, tipo assim, as coisas estão mudando. Sim. Não adianta as empresas quererem ficar lá atrás. Como a gente falou, né? Um funcionário saudável, ele é muito mais valioso e gera muito mais receita, vamos dizer assim, do que funcionários não saudáveis. Sim. Muito mais produtivo. E isso tudo gera inúmeros pontos positivos para a empresa, né? Um funcionário empreendedor, ele vai se sentir parte da empresa. Ele não vai entrar naquela empresa simplesmente para bater o ponto, cumprir ali e receber o salário no final do mês. Não, ele quer ver a empresa crescer, ele quer ver... porque ele se vê parte, ele vê como uma das forças motrizes, uma das engrenagens daquilo, e não simplesmente como, tipo, você deve fazer isso porque você é meu funcionário. Ele tem uma visão diferente. Você comentou do interesse, né? Da troca de interesse. Se o interesse dele for simplesmente receber o salário e ir embora, ele, assim, de certa forma, não tem muito a acrescentar. Mas a partir do momento que a empresa, a instituição, enfim, ela desperta outros interesses nele, ele vai ter muito mais a entregar e aí, assim, vira uma bola de neve positiva, né? Porque aí todo mundo começa a rodar junto e cada vez maior e melhor e só cresce. Sim. E eu queria puxar só
essa questão da diferença do oportunismo e da oportunidade. Porque, como a Simone falou, algumas empresas tentaram agir de maneira oportunista. Ou seja, vamos aproveitar esse momento e vamos se dar bem. Só que o mercado consumidor, ele é exigente, como foi falado. Ele Então, interpreta isso, ele vê ele interpreta essa atividade. Agora, tiveram outras empresas do mesmo ramo, né? Por exemplo, sei lá, alimentação ou de experiência, de cursos, de educação. A gente pode andar por todas as áreas. Que pegaram esse momento e transformaram isso em uma oportunidade. Sim, né? sim. Eu acho que isso é legal da gente falar também para desmistificar esse outro, porque tem muito essa questão pejorativa. Ali, ó, ele está se aproveitando da pandemia. Não, calma. É Perfeito. uma oportunidade para algumas coisas. Não que você vai se aproveitar de maneira oportunista. Sim, eu acho que isso é legal da gente falar, né? Bom, para que entendam claramente, nós estamos vivendo numa era que está sendo mais ou menos entendida, que é a era da humanização das empresas. Sabe, o ativismo da marca, ele está cada vez mais visível entre o consumidor, ou seja, ao se identificar com as causas defendidas por uma determinada companhia, o consumidor dá preferência pelos produtos daquela empresa. Vocês conseguem entender? Isso chama-se pertencimento. Paga até mais caro, né? Sim, claro, com certeza, né? Antigamente, né, a realidade e a publicidade, elas estavam desvinculadas, tá? Porém, no contexto que a gente está vivendo da crise, as pessoas esperam que as marcas a amparem. Voltamos novamente lá na experiência do usuário. É fundamental, né? Então, e esse amparo é uma forma de o fornecedor garantir a entrega do produto ou serviço para o consumidor. Paramos aqui e vamos entender, né? O dicionário diz que oportunidade, ela é entendida como a qualidade daquilo que é oportuno, ok? Que convém, que é apropriado, que é conveniente, beleza? Oportunista é entendido como aquele que sabe tirar proveito das circunstâncias de determinado momento, beneficiando a si. Conseguiu entender? Oportunidade, aquilo que convém, que é apropriado. E o oportunista, ele vê aquele momento para beneficiar a si. Quando a gente está falando, por exemplo, de empresas que estão levantando uma identidade de ativismo da marca, o objetivo nesse sentido é que, claro, a empresa garanta o seu público ali. Recentemente, nós tivemos uma marca de produtos de cosmético nacional que recebeu críticas acerca de algumas personalidades que foi colocado para a campanha dos Dias dos Pais. E muito se criticou, porque havia ali uma determinada pessoa que é trans homem. E aí o que acontece? Quando a empresa se posiciona, no sentido que ela está olhando para os clientes dela e entendendo qual é a dor dos clientes dela. Ao passo que os clientes dela se sentem representados naquele produto ou serviço que ela oferece. Perfeito. E vamos até avançar mais. Hoje, a gente tem as empresas defendendo aí, né, a redução das desigualdades, né, buscando gerar. É muito comum uma frase que é impacto social. Ou seja, os consumidores, eles valorizam mais a marca que entende o seu papel na sociedade e não tem medo de se posicionar. Sim. E aí a gente tira naquela relação de que o público fiscaliza, né, o cliente fiscaliza,
E aí, quando você tira, né, a diferença do oportunismo com a oportunidade, você tira numa relação que, se você puxar o histórico dessa mesma marca, no Dia dos Namorados, eles fizeram uma peça que eles mostram todos os tipos de casal. Isso. Então, assim, você fala, não, então ele não está se aproveitando de algo, não. É algo que já vem sendo construído, ele já vem discutindo, já vem mostrando, já vem fazendo. E aí, assim, a tendência é a pessoa que não se via representada passa a se ver representada e passa a ser um consumidor, e aquela que vai simplesmente criticar a atitude da marca, ele já não é o consumidor da marca. Perfeito. Então, para a marca meio que tanto faz, entre aspas, né? Perfeito. Você tangenciou algo fundamental, a cultura da empresa. Você que está buscando se inserir no mercado profissional precisa entender qual é a cultura da empresa que você deseja ser inserido. É fundamental. Hoje, isso é uma das questões que tangenciam a permanência ou não dos profissionais junto aos times de colaboradores. Se você não é alinhado com a cultura da empresa, isso é um fator determinante. E, certamente, vocês já devem ter ouvido, né? As pessoas são contratadas pelas suas hard skills e demitidas pela inexistência das soft skills. Né? Então, não tem a capacidade de olhar o outro com empatia, não tem a capacidade de trabalhar em equipe, né? Não tem a capacidade de ver a diversidade, entendeu? Então, pode ter uma formação, pode ter feito a graduação em escolas de primeira linha, mas se não tiver essas competências comportamentais associadas à inteligência emocional, realmente ele pode ter a sua vida profissional pivotada. Então, recebe um bilhete ali e olha, não é isso, ok? A gente tem que ser bem sincero, tá bom? É fundamental. Sim. É fundamental porque... e aí volta na questão do consumidor, né? O que é importante, né? Hoje não adianta se querer manter neutro, porque o consumidor vai exigindo isso da empresa. Quanto mais a conexão da necessidade do consumidor, ela causa essa oportunidade, né? Esse vínculo desculpa se eu colocar vínculo de afeto, mas é vínculo de afeto com o negócio de uma empresa, mais legítima essa empresa é para o consumidor. Entendeu? Então, se a empresa tem notícias comprovadas que ela utiliza mão de obra escrava, o consumidor não vai querer consumir produtos e serviços que sabe que é a origem da mão de obra escrava. Ok? A gente precisa deixar isso bem claro. Beleza? Porque com essa última frase da Simone, agora a gente só pode ir para a nossa parte, que talvez seja a parte mais esperada, porque é quando todos os ouvintes vêm com a gente, através do nosso box de perguntas lá no Instagram. Então, tem uma pergunta. Débora perguntou: como desenvolver inteligência emocional? Essa pergunta é maravilhosa, né? É essencial. Se algo que a gente hoje tem que olhar com absoluta delicadeza é o quanto o indivíduo é capaz de identificar os seus sentimentos. Não é educar, né? Então já vamos começar aí também a te quebrar alguns paradigmas, né? Inteligência é educar a minha inteligência emocional, na verdade é o quanto o indivíduo ele é capaz de identificar os seus sentimentos e as suas emoções com facilidade, tá? Então, Débora, para alguém hoje obter êxito, ser bem-sucedido de forma acadêmica e profissional, é necessário que você invista uma dose de dedicação, de esforço, de disciplina para conhecer o limite dos seus sentimentos, né?
E isso hoje é importante. Existem várias qualificações, eu já fiz várias qualificações de inteligência emocional, né? Porque, não sei se a geração que está nos escutando, mas na minha época existia um músico chamado Raul Seixas. E o Raul Seixas diz, uma das músicas clássicas deles, que nós somos uma metamorfose humana. Talvez vocês não conheçam, mas eu recomendo escutar essa música. Metamorfose ambulante. Nós somos metamorfose ambulante, metamorfose humana e ambulante. Hoje você é, né? Ontem você foi, hoje você é e amanhã você será, né? Então, alguém que afirma que é a mesma pessoa há 10, 15, 20 anos, eu posso te dizer que é bom você refletir sobre o que essa pessoa entende sobre o mundo ao seu redor, tá? E a inteligência emocional é fundamental porque ela é uma habilidade quando isso trabalha em favor dos nossos relacionamentos, sejam familiar, profissional ou afetivo também, ok? Então, é a capacidade de você entender o quanto essa inteligência, saber como lidar com seus sentimentos, ela influencia de forma positiva a sua saúde física e a sua saúde mental. Isso é importante, né? E a pandemia trouxe isso de uma forma bem clara, bem objetiva, né? Então, já vinha antes um pouco tangenciando sobre a questão de saúde mental, principalmente entre jovens, né? Aquilo que era tangenciado, aquilo que era falado, mas de uma forma muito mais pontual, agora virou uma pauta global. Tanto que esse programa que eu desenvolvo de empregabilidade, logo no começo, na primeira semana, eu fui buscar uma psicóloga organizacional. Então, nós realizamos 4 encontros, onde eu falo um pouco mais sobre conexão de mercado e a psicóloga fala sobre inteligência emocional, com esses jovens que estão chegando no mercado. Então, Débora, tem muita opção gratuita nas redes, procura aí para você se qualificar. Porque trabalhar em equipe, entre outras coisas, é você também ter inteligência emocional, tá bom? Pergunta. Vinícius perguntou, como eu faço para arrumar um emprego? Ô Vinícius, emprego não, né, Vinícius? Emprego não, né? Como eu faço para arrumar um emprego? É mais ou menos como é que eu compro uma camiseta branca? Não. Não é verdade? Como é que eu compro uma camiseta branca? Como é que eu arrumo um emprego? Né? É mais ou menos assim. Uma vez eu perguntei numa entrevista, o que você pode oferecer para um time de tecnologia? A pessoa respondeu, eu sou muito esforçado. Eu falei, sério? Porque se você não for esforçado, vai ser complicado, né? E aí eu falei, é mesmo? Eu sou trabalhador. Jura? Pô, se você não tiver isso também, vai ser complicado, né? Então, na verdade, esse termo, né, emprego, a gente nem utiliza mais isso, né? Emprego é algo estanque. Na verdade, a pergunta é, como eu posso buscar oportunidades profissionais, ok? Porque o emprego é algo que talvez seja aquilo que você precisa para obter recurso financeiro. Quando os jovens, que eu faço trabalho de voluntário, entram no programa, eu pergunto, por que você está aqui? Porque quero arranjar um emprego. Eu falei, uma camiseta branca, você quer também? E aí eles não conseguem entender a analogia. Quando eles terminam... mas é verdade. Quando eles terminam, e aí eu pergunto, o que você veio aqui? Simone, aqui eu vim desenvolver as minhas competências e habilidades para chegar preparado numa entrevista, saber falar sobre a minha inteligência emocional. Gente do céu, eu quase dou 3 piruetas e caio em pé quando fala isso. Entendeu? Yes! Então, educação transformando, né? Exatamente. Vinícius, não é emprego não, tá? Você não pede emprego para ninguém não, tá bom? Mas como você pode buscar oportunidades profissionais,
Vinícius, conhecimento, network, tudo que a gente já falou aqui hoje, tá? Elaboração de um bom currículo, enfim, aprendizado permanente. Isso é fundamental. Pergunta. Alan perguntou: preciso mostrar para o meu chefe que minha ideia está certa, é boa. Como convencê-lo? Que pergunta de $1 milhão, hein? Porque se eu responder o que eu acho, talvez você perca o seu trabalho, né? Mas e se você não responder? E se eu não responder, talvez você fique frustrado, né? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Ô, Alan, é interessante você saber que tipo de liderança você tem. Não vou nem usar chefe, tá? Fica parecendo chefe touro sentado, né? Não vou usar chefe, né? Cacique, né? Pois é, né? Chefe Apache, chefe Siouxsie, né? Ô, Alan, é bom você observar que tipo de liderança você tem. Como é que é essa liderança? Isso é interessante, tá bom? Verificar se há abertura para uma sugestão mais participativa. Isso está muito relacionado à cultura da empresa, né? Se a empresa incentiva isso, porque às vezes também você consegue verificar que, não, eu tenho uma ideia que pode incrementar o produto ou serviço, mas a sua liderança não vê. Talvez seja interessante você verificar com a sua equipe de trabalho, como compartilhar isso com a sua equipe de trabalho, né? E trazer a sua equipe de trabalho de tal modo que ela possa entender o seu olhar e a equipe, sim, de uma forma muito mais assertiva e estratégica, fazer essa provocação junto com a sua liderança. Deu para entender? Planejamento, estratégia? Porque senão, o que acontece, né? A gente tem aí os níveis hierárquicos. Tudo bem que a gente tem hoje empresas, principalmente as empresas da área da economia digital, são horizontais, ok? Nós temos os squads, que são os times, os esquadrões específicos ali sobre as várias fases de criação de um produto ou serviço. A ideação, depois a validação, prototipagem e por aí vai, né? Então, se a cultura da empresa onde você está, ela é favorável a isso, então você se sente muito mais motivado. Agora, se a cultura da tua empresa e a sua liderança, ela não é receptiva a isso, talvez seja melhor você verificar o que eu tenho próximo de mim, que eu posso trocar e criar aí uma massa mais sólida para que a gente possa chegar nessa liderança e mostrar. E se você demonstrar com dados de forma assertiva, certamente isso gera impacto. Pergunta. Sara perguntou, saber gerir pessoas é importante? Sara, é uma competência fundamental, é uma soft skill fundamental, tá? Porque em se tratando de gestão de pessoas, você vai trabalhar ali com múltiplas possibilidades, né? Pessoas que têm um universo próprio, porque ninguém é igual ao outro, um universo próprio, né? Então, saber gerir pessoas é importante? Sim, é importante. Tanto em nível de colaboração de time, quanto em nível de liderança mesmo, né? E liderança, vou avançar um pouco mais, né? Esses dias eu vi uma figura muito bacana, era uma montanha, um abismo e outra montanha, mas uma era pertinho da outra, uma era bem pertinho da outra, né? Então todo mundo passava, mas tinha alguém que estendia a mão para que a pessoa da montanha mais baixa passasse para cima. E foi feita uma pergunta: quem é o líder aí? Quem é o líder? E aí as respostas foram: é o primeiro da fila, o primeiro que passou, o líder é o primeiro que passou. Aí perguntava: não é. Quem é o líder? O líder é o segundo. Ninguém conseguiu identificar que o líder era aquele que se expunha ao abismo, estendia a mão para a equipe passar de um lado para o outro. Esse é o líder. O líder é aquele que tem um propósito. O líder é aquele que conhece quais são as pessoas que estão no time dele e quais são as responsabilidades.
é diferente de chefe. Por isso que eu fiz aquela analogia chefe touro sentado, tá? O líder é completamente diferente. O líder é esse agente estratégico que sabe quais são as potencialidades da sua equipe, que sabe quais são as metas a serem atingidas e como chegar lá. Então, o líder é aquele que ele não vai sacrificar a equipe de modo algum. O líder vai tentar buscar soluções para que todos atinjam o objetivo que foi determinado. Não sei se eu consegui responder a Sara, tá, Sara? Pergunta. André perguntou: outro idioma é necessário para ser um profissional? Sim e não. Depende muito do caminho da carreira que você está construindo, tá? Bom, vou falar minha experiência na área de tecnologia, fundamental. Fundamental, essencial, né? Outra carreira que é essencial, turismo, fundamental, ok? Agora, por exemplo, quem entra para uma graduação, depois quer fazer um mestrado e doutorado, aí não tem como fugir disso. Não tem, ok? Porque você vai ler bibliografias, eu já li bibliografias em inglês e li bibliografias em espanhol. E tenho um desejo enorme de aprender francês. Então, se você quer seguir na carreira acadêmica ou um mestrado vai dar ali uma projeção profissional para você estratégica, então, de fato, você vai ter que fazer exame de proeficiência. É fundamental, tá bom? Agora, depende muito, como eu disse, de qual é a carreira que você está construindo. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu sou um profissional, que eu desenvolvi ali um restaurante que serve comida regional, ok? Comida regional, tá? A princípio não teria como utilizar o idioma. Mas e se o meu restaurante oferece uma experiência tão absurdamente positiva da economia regional que eu começo a atrair visitantes estrangeiros? E aí? Ok? Eu preciso oferecer um produto ou serviço que se conecte com a experiência de quem está buscando ali o meu restaurante. É um exemplo simples, porque isso é muito recorrente em cidades turísticas, né? E aí o que acontece? E é sempre bom, né? Quando alguém que detém a frente do negócio consegue estabelecer conexão com quem está visitando, né? Se você puder investir, é fundamental. E aí eu posso contar como aprendi inglês? Dá tempo? Posso contar? A gente está pelo seu tempo. Então, eu sou de uma família com muita limitação financeira, né? Eu não tinha recursos para aprender inglês, estudei na escola pública e na minha época, lá nos anos 80, eu tinha uma professora de inglês que ela levava uns folhetozinhos com músicas de banda de rock. Eu escuto rock desde 10 anos, né? Então sempre fui precoce. Então, escutei Rolling Stones com 10 anos, achei o máximo. E a professora sempre levava uns folhetos para a classe cantar e poder traduzir. E eu ficava encantado com aquilo. Então, eu encadernava tudo aquilo, chegava em casa, eu estudava de novo, fazia a tradução e escutava a música. Foi assim que eu aprendi inglês. Eu só fui fazer um curso de inglês com 25 anos, quando eu tive condições de pagar o meu próprio curso. Tá bom? O espanhol foi a mesma coisa. Eu fui trabalhar num determinado local onde havia um costarriqueño. E as pessoas acham que inglês é igual para todo mundo, na Europa, né? Na Austrália, não é. E eu fui trabalhar com costarriqueño. E esse costarriqueño, ele não falava em português comigo. Não falava. E aí, não teve jeito. Eu tive que aprender o espanhol ali, na experiência da linguagem. Depois eu fui na unha, depois eu fui melhorar o meu espanhol. Há 2 anos atrás eu estive no Peru, eu fui para Machu Picchu pela segunda vez e assim, no segundo dia conversando já veio todo o vocabulário.
Parecia como se a minha cabeça abrisse e as palavras saíssem. E para mim foi maravilhoso, obviamente, porque a experiência foi ainda mais profunda lá na viagem. Então eu dei possibilidades do turismo, possibilidades do idioma. Cabe a você decidir o quanto que você quer avançar, né? O quanto que ter conhecimento de idioma vai levar você a fazer mestrado, doutorado, a atrair clientes estrangeiros, a de repente o seu negócio ser ranqueado num guia internacional, gastronômico, entendeu? Vivemos num mundo que não tem mais fronteiras. É importante vocês que estão escutando entenderem isso, tá bom? A pandemia é um reflexo um pouco dessa não fronteira, né? Total. Não a pandemia, né, em si, mas o vírus se espalhava. É a pandemia. O vírus se espalhou pela falta das fronteiras. E essa questão da língua para o seu negócio me veio aqui numa viagem que eu fiz, que a gente chegou num restaurante e tinha o menu todo em português e ao lado a tradução para o inglês, né? Justamente provavelmente por conta da época da Copa, talvez, alguma coisa assim, ou pela questão dos consumidores estrangeiros. E tinha assim, água de coco, tradução, shit water. Eu acho que ninguém comprou água de coco que não se não fosse brasileiro. Perfeito. É ótimo, né? Mas isso, é uma realidade. Acho que é uma realidade. E para mim, de fato, o idioma abriu horizontes, conexões, network, possibilidades, estudos. Então, hoje eu tenho o hábito, eu acordo muito cedo e dedico mais ou menos 1 hora e meia à leitura. E eu leio 3 idiomas. Então, eu leio português, leio inglês e leio espanhol, né? Então, eu pego jornais e vou lendo os 3 ao mesmo tempo. E isso para mim é legal, né? Porque amplia o meu conhecimento e exercita a minha capacidade de raciocínio também. Pergunta. Miguel perguntou: tenho pouco tempo de experiência, como me destaco? Miguel, excelente pergunta, Miguel. Hoje as empresas estão olhando também, Miguel, para além daquilo que é a experiência profissional, né? Quem é você, Miguel? O que você já fez na sua pequena trajetória? Que tipo de contribuições você já deu? Eu vou dar um exemplo no começo da nossa fala, né? Quando eu fui conversar com a nossa UX, lá atrás, ela não tinha experiência profissional, mas ela tinha uma bagagem acadêmica muito sólida. E foi a bagagem acadêmica dela que, de pronto, me conectou com o propósito do nosso produto, entendeu? Então, você precisa verificar, Miguel, fazer uma curadoria aí das coisas que você já vivenciou, e é lógico, né? Você não vai colocar que você é churrasqueiro, tá bom? Mas você pode colocar que você é consultor gastronômico de experiência alimentar regional, não tem problema nenhum, tá bom? Mas mais do que isso o que eu tenho, apesar de não ter experiência profissional, eu posso contribuir e buscar uma oportunidade profissional, ok? Tenho certeza que existem muitas coisas e eu dou um exemplo que eu vivenciei, né? A trajetória acadêmica da UX me encantou, e o fato dela ter participado de maratonas no Google, isso me convalidou, entendeu? Então, não vou te dar uma resposta pronta, tá, Miguel? Mas o que eu vou te dar busque uma construção. Se você ainda não tem essa experiência profissional, busque vivenciar. E aprendizado, Miguel, é fundamental, ok? O aprendizado, junto, o idioma e aprendizado, vai abrir para você muitas fronteiras.
E aí a experiência profissional, ela vem a dar esse colorido nessa pessoa que você é. Gente, eu sou muito empática, tá? Eu sou muito empática. Eu sempre procuro olhar para dentro da pessoa e ver o que ela tem ali, o que ela tem de interessante, o que ela pode trazer para mim. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de me conectar com pessoas completamente diferentes de mim. Por quê? Essas pessoas vão trazer para mim aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sei e que eu preciso aprender. Então é importante também você ter a capacidade de olhar e falar, preciso aprender com o outro também. Pergunta, Roxane perguntou, como consigo a primeira experiência? Pois todo lugar aparece que a vaga é para quem já tem experiência. Pergunta bacana, ótimo. Essa pergunta eu faço há 35 anos, né? Quando eu tinha 15 anos eu fiz essa pergunta. E ó, a Roxane, depois de 35 anos, está fazendo a mesma pergunta. Então, temos um problema, né? Roxane, minha querida, então vamos lá. O mercado de trabalho está mudando bastante, tá, Roxane? É interessante vocês acompanharem o que está sendo publicado, principalmente em 2020, tá? Queridos, vamos lá. E se tratando da minha área, que é tecnologia, o que era para acontecer em 10 anos de evolução tecnológica está acontecendo em 2 meses. Isso por si já traz uma realidade do quanto que o mundo está evoluindo rapidamente, ok? Então, uma das primeiras dicas que eu digo, né, como conseguir a sua primeira experiência, é você buscar ter esse conhecimento e, sobretudo, o conhecimento em profundidade. O que está mudando? Entender o que as empresas estão buscando. Não basta acessar só o WhatsApp, enfim, as redes sociais, tá? Não tenho nada contra as redes sociais, por favor, né? I love her, Instagrammers, I love, tá? Mas as redes sociais, Instalovers, olha aí, tá falando, essa galera milênio é terrível, é terrível. Eu gosto das redes sociais, né? Elas são medidores de tudo que está acontecendo, mas é bem interessante buscar publicações em fontes oficiais, né? Revistas específicas de mercado e de profissional, né? Para você entender o que as empresas estão buscando. Que está muito relacionado também à questão do ativismo das marcas, tá? Então, o que essa empresa está buscando? Ok? Quem é essa pessoa que ela está buscando? E quem é você também? Ou seja, hoje, em média, os jovens estão ficando numa determinada posição, em média, de 1 ano e meio a 2 anos. E depois, o turnover, a rotatividade aí, ela acontece. O que é saudável, tá? Não entendam que isso é ruim, isso daí é saudável. É saudável porque você vai fazer a construção da sua carreira. Ou, dentro da própria empresa, ele vai modificando, ok? Muitas empresas também estão hoje desenvolvendo a sua própria universidade corporativa. Acho que talvez vocês já ouviram falar sobre isso, né? Principalmente as empresas da área de tecnologia. Então, ela entende que esse jovem, esse profissional não tem ainda as skills necessárias para a cultura da empresa ou para o desempenho da própria atividade. Então, as empresas estão começando a fazer algo que a Se Oriente também entende que é esse novo cenário. Assumir a responsabilidade pela educação corporativa profissional dos jovens. As empresas têm que assumir isso, ok? E não é só a graduação. Por quê? A graduação, ela segue ainda distante, num gap gigante do mercado. Obviamente, você precisa fazer o estágio legal, como, por exemplo, eu fiz estágio em escritório-escola, né, da área de direito, a gente fica muito mais próximo ali do litígio e tal. Mas alguns cursos estão muito distantes do que está acontecendo no mercado, né? Então, é importante as empresas assumirem esse papel de a educação corporativa do seu colaborador também. Então, busque empresas nesse sentido também. Busque empresas aonde você
consegue visualizar uma projeção de crescimento profissional. Hoje, eu acredito que eu não ficaria mais de 3 ou 4 anos numa empresa. Meu Deus do céu! Acho que não, tá? Porque as oportunidades hoje são gigantes, entendeu? E aí, eu quero finalizar que hoje as empresas estão desenvolvendo uma imagem de empresa empregadora porque elas perceberam que essa geração é protagonista. Eu vou trabalhar em uma determinada empresa porque eu me conecto com ela, porque ali eu tenho uma oportunidade de desenvolver conhecimento, competências comportamentais e habilidades, e porque ali eu vou ter uma outra perspectiva também sobre o mundo que vive ao meu redor. Então, as empresas estão investindo muito em atrair talentos. Eu acredito que vocês já ouviram, né, Matheus e Gabriel, que a gente tem uma fuga de talentos muito grande do Brasil, né? Então, as empresas hoje, elas precisam olhar para cá e não olhar nas universidades fora do Brasil, mas olhar para cá. Meninos e meninas que estão ou não na universidade, né? Que estão eventualmente no mercado profissional, não passam pela graduação, e as organizações corporativas, sim, têm, no meu entendimento, a obrigação de preparar esse jovem para que ele possa ser, então, agente tomador, e que ele possa ser um líder dentro da organização. Então, Roxane, tem que buscar. E uma vez eu escutei uma coisa fantástica, assim, as boas oportunidades vêm e vão, mas se você não estiver preparado, elas vão passar muito distante de você, tá? Então, oportunidade você vai ter a vida inteira. Agora, capacitação, qualificação, isso depende única e exclusivamente de você. Então, se prepare, que a oportunidade ela vem. E também, quando vier, não for adequada, você se preparou, se qualificou, você vai olhar e falar, talvez não seja agora essa, talvez seja outra num determinado momento. Isso faz parte do crescimento profissional. Consegui responder? Acho que sim. Uma coisa que também é interessante, assim, porque tem muito essa da máxima, né? Todo mundo pede experiência, mas ninguém me dá oportunidade, então eu não consigo ter experiência, né? E uma coisa que você já tinha até colocado, né, Simone, que também é importante para o currículo, né? Mas o fato de você fazer um trabalho voluntário já é uma experiência, e é uma experiência muito mais próxima de algo profissional. Então, você pode buscar uma ONG, buscar uma instituição, buscar alguma coisa que necessite do desempenho da sua atividade profissional, né? Seja que você está graduando, seja algo do seu interesse, né? A gente costuma, na área de tecnologia, muito não ser obrigatório a graduação, mas a experiência é muito mais importante em muitos dos aspectos. E aí, essa experiência, você pode construir ela oferecendo um trabalho voluntário, sim, né? Sim. Então, também é uma forma de você ter esse primeiro passo, esse primeiro contato. E aí, quando chega na entrevista de emprego, mas qual a experiência? Não tenho. Mas e a graduação? E os trabalhos voluntários que você desempenhou? Sim. Não, você tem, sim, experiência. Sim, a trajetória escolar, a trajetória acadêmica, eventualmente também trabalhos voluntários em grupos religiosos, isso também conta, tudo conta, né? Você se permitir a viver essas experiências é fundamental. Mas então, ok, então só vão me contratar se eu for voluntário? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o quão de valor, e valor não é preço, valor é entendido aí como benefício. O quão de valor você está construindo para a sua carreira profissional e que isso possa ser entregue numa oportunidade profissional. Isso é interessante saber. E olha, eu digo mais, viu, Matheus e Guilherme? Quanto mais você se doar, quanto mais você tiver esse olhar empático, mais as empresas vão se conectar com você.
mais o mundo vai se conectar com você. Entendeu? Então, a gente precisa entender que esse é o nosso papel. Transformar? Transformar, sim, com certeza. Perfeito. Não tem mais absolutamente nada para agregar aqui, né? Seria chover no molhado, né? Vou falar mais do mesmo. Então agora, recomenda, Profissa. E aí, o que você teria de indicação de livro, de série, filmes, que te inspiraram a seguir essa carreira e de mostrar e buscar esses talentos profissionais? Muitos. Ao longo de quase 40 anos, muita coisa, né? Bom, tem alguns livros, vou falar um pouquinho mais sobre recentemente, né? Eu li um livro muito legal do Brené Brown, chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. É fundamental, acho que a gente fala bastante sobre a questão do erro, então é um livro que eu recomendo. Tem um muito legal, meninas que estão me escutando, meninas da área da tecnologia, tem um que, para mim, tem um afeto por ele muito bacana. O título é Corajosa Sim, Perfeita Não, da Reshma Saujani. Ela é fundadora de uma ONG, uma organização não governamental, chamada Girls Who Code, garotas que codam, que fazem código, tá? E é um livro bacana porque ela fala das dificuldades que ela encontrou sobre a questão da discriminação de gênero, né? Para que ela pudesse acessar a área de tecnologia. Eu gosto muito de fazer essas leituras, até por conta da startup de recursos humanos, tá? O que eu poderia oferecer mais também? De séries. Gente, de séries eu acho que eu vou ficar devendo um pouco, porque eu não estou tendo muito tempo para maratonar nada. Desculpa aí, galera, vou ficar devendo, né? De séries agora... eu vou ficar devendo, tá bom? Não vou arriscar não, tá? Também tem um livro legal chamado Mindset, a atitude mental para o sucesso. Este livro, meus caros, eu recomendo. E não leia numa pancada só, tá? Vai lendo devagar. Vai lendo devagar, é importante, tá? Porque você é exatamente aquilo que o teu cérebro, a tua cabeça diz que você é. Então, você precisa, às vezes, desconstruir crenças que você construiu, como a professora disse para mim lá no início da nossa conversa, que eu era uma aluna abaixo da média. Eu nem vou dizer o que ela disse, porque é feio, obviamente. E eu internalizei isso durante muito tempo, tá? Então, mindset, atitude mental para o sucesso é legal. Esse é um fofo. Eu estou vendo aqui a minha colinha. O Poder do Hábito. Esse também é muito bom. Esse livro é muito bom. Então, são livros fundamentais. A gente está falando sobre construção para você ser um profissional, a carreira profissional, tá? Então, eu recomendaria esse. Fico devendo, tá? Agora, música, se você me perguntar, aí meu ouvido é bem apurado. Aí, com certeza. Eu sou filha de músico, meninos. Eu escuto desde caixinha de fósforo batendo, né? Até sei lá... Sinfonia. Até AC/DC, entendeu? Talvez até antigo, né? Desculpa aí, galera. Mas o pessoal metal raiz, acho que vai entender o que eu tô falando, né? Enfim, eu gosto de tudo, né? Música é fundamental. Música é a linguagem do seu interior, né? E é fundamental porque eu leio, eu estudo com música. Eu sempre preciso ter algo. É como se estivesse massageando ali, sabe? O meu momento de criação. Então, música para mim é fundamental. E aí, assim, gosto de rap, hip hop, soul funk, muito. Rhythm and blues, samba, chorinho. E
uma diversidade cultural muito grande. E O aí, se mundo. você... Enfim. Eu tenho um amigo que é da publicidade e aí ele diz que é o seguinte: escolha pelo menos uma vez ao mês um ritmo ou um estilo musical que você odeia e escuta um álbum de alguém por completo. Porque aí você fala, pô, mas eu já disse que eu odeio, por que eu vou fazer isso? Porque só assim você vai abrindo a mente, vai expandindo para novas experiências, então assim, você vai aumentando o seu leque e isso faz com que você esteja mais apto a receber críticas, a ouvir os outros, a ouvir os mais diversos ambientes, e isso é uma das formas de você ter acesso a esses ambientes diversos. E eu acrescento mais, Matheus, evoluir também, né? Então, se tem uma tendência nova, não olhar com estranheza para aquilo que é novo, mas procurar entender. Isso tanto na sua vida, no mundo ao seu redor, se conecte, entenda esse novo que vem. E você sempre tem que estar à frente, né? A pandemia, ela é realmente um momento crítico, mas ela gera oportunidades. Então, o que nesse momento de pandemia eu posso trazer para mim? E aí a gente verificou que várias plataformas abriram seu conteúdo gratuitamente, ofertando para as pessoas, né? Então, oportunidade, e a oportunidade de compartilhar o conhecimento, né? Então, não fique, você que tem 18, ou você que tem 45 anos, que está nos ouvindo, não fique na sua zona de conforto, achando que, não, vai voltar tudo ao normal e um dia vai passar. Está preparado para o que eu vou falar? Não vai. Nós estamos vivendo o começo de uma mudança profunda e você precisa se adaptar a isso, porque se você não se adaptar, o mundo vai na velocidade. Você sabia? Eu vi outro dia no Discover, eu vi um documentário falando o seguinte: se sumisse toda pessoa da face da Terra agora, todo mundo, o planeta ia caminhar bem, obrigado. Tá? O planeta não ia morrer. Ele continua girando. Não é o planeta que precisa da gente, é o contrário. Exatamente. Entendeu? Então, saia da zona de conforto. Você está aí nessa fase de maturidade, não sabe o que fazer, saia da zona do conforto, mude. Claro que você tem que fazer um preparo, você tem que olhar as oportunidades, os meninos falaram, né, as oportunidades, as tendências, né? Mas não fique, porque a vida é curta, né? Hoje eu tenho 50 anos, eu olho para trás quando eu tinha 20, parece que foi ontem, mas já faz muito tempo. E eu vou ter mais talvez uns 20, 30, quem sabe uns 40 pela frente, e passa rápido. Ok? Nós já entramos na segunda década do século XXI. Vamos entrar na segunda década, já entramos, vamos entrar o ano que vem, né? Então o mundo passa rápido, né? Não seja refratário com o novo. Entenda esse admirável mundo novo. Pronto, outra dica de livro, leia. Ótimo, ótimo. Bom, eu acho que com esse tanto de referência, esse papo super bacana, agora conta aí para os nossos ouvintes, onde é que eles podem encontrar você aí pelas interwebs? Ótimo, ótimo. Então, as minhas redes sociais, eu sou bem ativa ali no Instagram, eu sou uma story girl, story woman, né? Os meus amigos falam... Qual é o dia que você não sobe o story? Porque eu faço os stories bem elaborados, porque eu tenho algum conhecimento de UX, então eu faço os stories bem... UX, desculpa, para quem não sabe, é o UX designer, né? User design. User experience, perdão. E aí eu faço algumas coisas bacanas, então eu sou muito ativa ali nos stories. E no Instagram eu sou S_Hipólito com 2 P's, S_Hipólito. Hipólito com H, Hipólito, né? exatamente. S_HIPólito.
E no LinkedIn, Simone Hipólito também, sou bem ativa também no LinkedIn. É uma dica que fica aí também para as pessoas que estão construindo de carreira. Dá uma olhadinha também no LinkedIn. No Facebook, Simone Hipólito também. E a Se Oriente, que é a startup que eu estou à frente, sou CEO fundadora, também no Instagram, Se Oriente RJ, e no LinkedIn, Se Oriente também. E o Twitter? Gente, o Twitter é um território delicado. Tá? Então, por enquanto, eu sou da paz, então, por enquanto, eu não entrei no Twitter. Eu preciso me preparar emocionalmente para entrar. Mas, beleza, o dia que entrar, vocês vão saber também. Ótimo. E o meu contato, meu e-mail, contato@se-oriente.com. Então, pessoal, para achar aí, tá mais do que fácil. E volta e meia também podem encontrar mentorias com você pelos hackathons da vida, sim, né? Sim, hackathon. Eu sou mentora de hackathon já há mais ou menos um ano. É uma experiência muito bacana. Enfim, se alguém quiser saber como é que é hackathon, que é uma maratona de tecnologia, e hoje no Brasil nós temos várias, até por conta das empresas buscando colaboradores profissionais, né, para promover inovação, criação de novas soluções, processos e produtos. A Maratona de Tecnologia, o Hackathon, é a porta de entrada. Galera, então para participar conosco nos próximos episódios, é só acompanhar a gente pelo @falaprofissa no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail falaprofissa@gmail.com. Manda pra gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco. Como esse é o último episódio desta temporada, então a gente já deixa um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui acompanhando, todos os profissionais que bateram esse papo com a gente, todo mundo que dedicou um tempinho ali, o fone de ouvido, enquanto lavavam a louça, estava dirigindo, estava no metrô, estava no busão, enfim. Quem ouviu a gente nessa temporada, muito obrigado. Mandem mensagens para a gente, né, para a gente já elaborar as pautas das próximas temporadas. E no mais é isso. Um agradecimento mais do que especial para Simone, que dedicou aqui um tempo muito legal com a gente. Reorganizou a agenda das mentorias dela, que ela estava no meio de um hackathon. Então, no mais é isso. Simone, muito obrigado. Eu agradeço vocês, o papo foi muito gostoso, parabéns pela iniciativa. O que vocês estão fazendo é inovação, utilizar ferramentas digitais para levar comunicação e conhecimento. Então, a minha profunda gratidão. Eu tenho uma frase maravilhosa que eu sempre digo para as pessoas: recebam a minha profunda gratidão pelo tempo que vocês doaram. Nossa, a gente que agradece todo esse tempo hoje, né, essa organização, porque o papo foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo estar com você aqui nesse dia. Bom, galera, então é isso. Até o ano que vem. E tchau! Opa, um beijo a todos, 2020 é um ano que vai marcar nossas vidas, mas é o primeiro ano do resto das nossas vidas. Um beijo no coração de todos! Valeu, galera! E eu também vivi a transição de carreira, né? Eu fiz a transição com 44 anos. E muitas pessoas, meninos, perguntam assim: qual que é a receita? Nossa, você deve ser muito forte. Aí eu fico me perguntando, o que essa galera tá falando? Né? A receita é o seguinte, cara, tá me incomodando, eu quero mudar. E a mudança só depende de mim. O movimento tem que sair de mim. Então, para mim tem sido uma experiência muito bacana, né?